Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 119, versículos 1 a 3. Salmo de número 119, versículos de 1 a 3. Convido a amada igreja a se colocar de pé. Nós vamos fazer a leitura deste salmo, desses 3 versículos, um salmo de 175 versículos, 176, né? Diz a palavra do Senhor: bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade. Senhor Deus, nós queremos te louvar mais uma vez, porque temos esse privilégio, essa oportunidade de estar na tua presença, para louvor da tua glória. Senhor Deus, tu conhece a intenção do nosso coração de estar aqui essa manhã. Tu conheces, Senhor Deus, a intenção do nosso coração de abrir a palavra aqui. Mas Tu és o Deus que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, e pode mudar até mesmo a intenção dos nossos corações, se elas estiverem equivocadas, se elas estiverem fora da Tua palavra, Senhor Deus. Muda a nossa vida, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações a única verdade que é a Tua palavra, o único caminho que é Jesus Cristo. Nós precisamos, Senhor Deus, ser exortados pela Tua palavra, nós precisamos aprender da Tua palavra, e nós precisamos principalmente praticar a Tua palavra. Vem sobre essa igreja, Senhor Deus. Vem sobre essa igreja transformando os corações, a começar do meu coração, Senhor Deus, estendendo a todos que frequentam esse templo de adoração, Senhor Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sente-se, meu irmão. Bem-aventurados. É interessante que nós gostamos muito bem quando as pessoas nos perguntam: você quer ser extremamente abençoado? Você quer ser extremamente feliz? Nós gostamos de felicidade, nós gostamos das bênçãos do Senhor, mas muitas vezes nós não queremos percorrer o caminho para que essa bênção chegue até nós. É interessante que uma pessoa que está em Cristo Jesus, uma pessoa que vive em Cristo Jesus, ela já é extremamente abençoada, e ela não necessitaria, se ela sim estivesse realmente em Cristo Jesus, de nada que esse mundo pudesse ofertar. É interessante que os passarinhos do Senhor trata, as plantas, as flores do Senhor veste, quanto mais a nós, homens e mulheres que vivem para a glória do Senhor, se é que vivemos para a glória do Senhor. E quando nós lemos esse salmo tão rico, que fala exclusivamente da palavra do Senhor, do amor à palavra do Senhor, do valor da palavra do Senhor, ele inicia dizendo: bem-aventurado os irrepreensíveis, aqueles que não andam por caminhos que estão fora da vontade, do projeto e da direção de Deus. Meus irmãos, é muito fácil eu olhar para qualquer um de vocês aqui e tentar buscar algum motivo de repreensão. Seria muito simples eu fazer isso. Normalmente, às vezes a pessoa pega a própria palavra e fala: eu vou te repreender na palavra. Tá, mas será que você tem sido repreendido pela palavra? Será que eu tenho sido repreendido pela palavra? Muitas vezes nós queremos colocar a palavra no coração das pessoas, mas nós não nos importamos que ela esteja nos nossos corações. Bem-aventurado os homens, as mulheres irrepreensíveis no seu caminho. Uma vida que se parece, ou que se pareça com a vida de Cristo Jesus, que se pareça com a vida dos apóstolos, daqueles homens dos quais o Senhor diz que o mundo não era digno. É uma vida voltada para a lei do Senhor, é uma vida voltada para os preceitos do Senhor, é uma vida voltada para um caminho que não há como errar, porque é sempre o centro da vontade de Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Meus irmãos, a conduta diária de um cristão, ela só pode levar você a andar na lei do Senhor. Se um homem é realmente de Cristo Jesus, ele caminha
de acordo com a vontade gloriosa de Cristo Jesus. Nós temos visto aí, falando assim, olha, aquele evangélico fez uma coisa errada, aquele outro evangélico faz uma prática errada, aquele deputado é evangélico, mas ele está envolvido em coisas. Meus irmãos, é diferente uma pessoa se autodenominar cristão, de que uma pessoa que o Senhor olhe como olhou para Jó e diga, ali vai o meu servo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós normalmente temos um conceito sobremodo elevado acerca de nós mesmos. Nós normalmente achamos que somos melhores do que realmente somos. Se nós fôssemos julgar a nossa própria vida, ou se nós iríamos para o céu ou não, nós certamente diríamos, eu vou morar na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial. Por quê? Porque eu tenho misericórdia para comigo. O meu problema é ter misericórdia para com os outros. O meu problema é testificar pela minha vida que eu ando, que eu cumpro, que eu caminho na presença do Senhor. Caminhar na presença do Senhor, as pessoas vão olhar para você e vão ter duas reações. Se elas amarem o Senhor, elas vão dizer, lá vai um homem de Deus. Olha aquela mulher, é uma mulher de Deus. Ou então, haverá outra reação. Eu odeio aquele cristão. Porque tudo que ele fala é para me magoar, é para me ferir. Porque ele fala a verdade que ele crê, no Deus que ele crê. E eu não aceito essa verdade. Então é interessante, um cristão nunca passa desapercebido. Ou ele é amado, porque do outro lado tem um outro cristão, ou ele é odiado. Meus irmãos, o que hoje me chama a atenção é um pastor amigo de todos. Quando um pastor é popular com o ímpio, eu fico descrente de que ele seja realmente um pastor. Meus irmãos, João Batista, ele conseguiu pregar por 6 meses. Ele se preparou durante 30 anos, pregou por 6 meses. Mas por que ele só pregou por 6 meses? A mensagem dele era errada? Não. A mensagem dele era contra a prática desse mundo. E era instrução direto dos céus para os homens. Por que Isaías, segundo livros fora da Bíblia, foi cerrado ao meio? Por que Pedro foi crucificado? Por que Tiago morreu ao fio da espada? Por que João foi exilado na ilha de Patmos? Por quê? Porque eram cristãos legítimos. Meu irmão, não tente ser popular, nem fora e nem dentro da igreja. Não tente aglomerar todo mundo, porque se você pregar a verdade, você não vai aglomerar todo mundo. Se você é unanimidade dentro da igreja, você está num perigo. Porque dentro da igreja a maioria não são crentes. E lá fora piorou. Então se você se acha muito ajeitado, tome cuidado. Você é amigo de todo mundo te aceita, é porque você não tem a palavra viva. Porque você, quando confrontar com uma situação errada, você vai exortar, e você vai dizer qual é a verdade do Senhor, porque você anda na verdade do Senhor, e as pessoas vão te rejeitar. Hoje está na moda o pastor stand-up, não é não? Então ele toma um púlpito e faz graça, e brinca com as coisas de Deus, e lota plateias e ganha dinheiro. Mas a pregação dele não é a verdade do Senhor. Ele não chega para uma plateia de ímpios e diz, vocês estão mortos nos vossos delitos e pecados, arrependei-vos e crede no Senhor Jesus. Ele não prega, porque senão ele vai ser só uma pregação. Não vai ter 2 pregações. Ou não vão ter 2 pregações. Ele vai ser chamado uma vez, mas ele não vai ser chamado a 2ª nem a 3ª vez. E a fama dele vai por água abaixo.
na primeira pregação que ele fizer dentro da verdade. Nós temos vivido um evangelho que ele é fora desse livro, a Bíblia. Por isso tem atraído multidões. Nós estamos vendo aí cantores fazendo musiquinhas para mexer com o coração das pessoas. Mas os nossos cânticos deveriam ser a própria palavra de Deus, a respeito desse Deus que é cheio de glória, poder e graça. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições. Quando nós falamos de guardar, não é colocar numa gaveta e esquecer, mas é guardar no mais íntimo do nosso intelecto, do nosso coração, para que nós possamos então, na hora das decisões, na hora das respostas, poder usar a verdade do Senhor, para que a nossa vida seja toda ela de acordo com a verdade do Senhor. Meus irmãos, o mundo, o Brasil não está carente de evangélicos. O Brasil está carente de homens e mulheres nascidos de novo. O Brasil não está carente de denominações, são muitas. Mas o Brasil está carente de denominações que pregam a verdade do Senhor, ainda que lhe custe a própria vida. Eu quero que você pense muito. Que tipo de evangelho que você quer? Um evangelho adocicado? Um evangelho diluído? Um evangelho como a gasolina que nós abastecemos nosso carro adulterado, né? Por isso que nosso carro não faz mais quilometragem. Ou você quer o evangelho genuíno? Ou você quer a vida de Cristo na sua vida? Bem-aventurado os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Meus irmãos, buscar a Deus é você todos os dias abrir a palavra de Deus, suplicando a Ele que lhe revele a verdade que vem direto dos céus. Meus irmãos, as pessoas estão querendo fazer obras para agradar a Deus, mas obras têm que ser na nossa vida consequência da nossa fé. Elas não têm que vir para que a nossa fé aumente, muito pelo contrário, nós temos que ir à palavra para que a nossa fé aumente, para que nós possamos então fazer obras, e obras que glorifiquem a Deus, porque não são obras mortas, mas obras que estão no centro da vontade de Deus. Não é você fazer por fazer, é você perguntar: Senhor Deus, qual é a tua vontade para essa minha decisão? Senhor Deus, eu preciso do Senhor. A tua palavra me diz, Senhor Deus, em Jeremias, que se eu te buscar, o Senhor vai me revelar coisas grandes e ocultas que eu não sei. Então eu suplico ao Senhor que haja um desejo na minha vida pela tua revelação. Sabe por que as pessoas não querem ler a Bíblia? Porque tem os profetas aí, gospel aí dos corredores e das casinhas, onde as pessoas vão consultar como se fosse consultar um necromante, como se fosse consultar um adivinho. Porque não querem ter compromisso, estudo da palavra de Deus. Não querem ter essa verdade viva nos seus corações, não querem ter a necessidade de Deus. Eu recomendo que você, quando tiver um tempo, ou se Deus te confirmar, você deveria ler a biografia de David Brainerd. Um homem que todos os dias ele chorava por um relacionamento profundo com Deus. Um homem que teve a sua vida colhida aos 29 anos de idade, porque foi pregar para os índios norte-americanos, e ele não tinha uma cama confortável para dormir, e ele tinha, se não me engano, tuberculose, e diz que a neve onde ele estava, quando ele tossia, ficava vermelha, e ele não deixou de pregar o evangelho até o final da sua vida, e teve a sua vida, vamos dizer, com poucos dias aqui nessa terra. Mas a vida dele foi totalmente para a glória do Senhor. Eu queria que você entendesse isso, buscar de todo o coração, é buscar na palavra por uma revelação vinda do próprio Deus. Nós falamos que aqui
está a nossa única regra de fé. A palavra de Deus para os verdadeiros cristãos, ela é absoluta. Ela é tudo o que o cristão precisa. Por que nós estamos procurando fora daqui? Ou por que nós estamos querendo usar versículos para atingir outras pessoas? Por que os versículos não são usados para atingir o nosso próprio coração em primeiro lugar? Porque eu acho que as outras pessoas precisam mais do que eu. Mas não é verdade. O meu pensamento deveria ser assim: eu preciso mais da palavra do que as outras pessoas. Eu teria que andar desta maneira, com o meu coração humilhado na presença do Senhor. Tem mais uma característica: não praticam a iniquidade. Meus irmãos, o mundo tornou normal o que é pecado. Veja bem, se você pegar qualquer filme, se você pegar uma novela, se você pegar um jornal, você vai notar que eles estão querendo que o pecado, o que para nós é pecado, o que para Deus é pecado, que seja normal. Por isso, é difícil um cristão abrir ali a sua televisão e alimentar-se daquilo. Ele não vai suportar. As coisas se tornaram normal. O pecado se tornou normal. Nós, como cristãos, nós não deveríamos investir tempo na televisão, e sim na palavra de Deus. Meus irmãos, como um cristão, um nascido de novo, pode pegar uma revista Caras e Contigo e se deliciar no meio daquelas reportagens? Como? Porque ele não pratica a iniquidade. E a iniquidade é justamente isso, contrário à justiça. É uma rebelião contra Deus. Se você quiser ser um homem do qual o mundo não é digno, você precisa mergulhar nas páginas desse livro e pedir todos os dias que a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você possa ser preenchido com as coisas dos céus. No nome de Jesus. Nós vamos continuar no Salmo de número 119. Bem, Pai. Salmo de número 119. Abra sua Bíblia aí. Salmo de número 119, versículo 107. Salmo de número 119, versículo 107. Algum irmã ou irmão pode ler para nós? Só espera o microfone chegar. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Amém. Florivan, eu quero que você agradeça a Deus por essa oportunidade. Te louvamos, Senhor, nesta manhã. Amém. Glória Enquanto o Senhor é bom e até aqui a tua mão tem nos conduzido. Te louvamos pela tua palavra nesta manhã, conforme ela, Senhor, diz no Salmo 119, versículo 107. Muitas vezes ficamos aflitos, muito aflitíssimos, e a tua palavra vem nos vivificar a cada manhã, a cada instante. Que seja assim, Senhor, em nossa vida, e para a honra e glória do teu santo nome, nós te louvamos nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, a teologia da prosperidade, ela tem tentado colocar no coração dos homens e mulheres que quando se está em Cristo Jesus, ou se está em tal denominação, você tem uma vida que dá tudo certo, né? É aquele antigo felizes para sempre, né? Isso não, como diz o falecido padre Quevedo, isso não é que existe.
a vida do cristão, mesmo ele tendo uma breve ou uma vida maior, ela é composta de aflições. Eu creio que vários irmãos aqui estão passando por aflições, e eu creio também que se Deus nos permitir viver, nós vamos passar por novas aflições. O que causa aflição no coração de um homem ou de uma mulher? O que pode causar aflição, angústia, aquele pesar nos corações? O que pode causar? O que pode causar? A falta de fé. Falta de fé, o que mais? Falta de dinheiro. Pode ou não pode? Pode. Depende de quais são os valores que ele tem como prioridade. O que mais? A ansiedade, né? Preocupações e ansiedade. Aliás, elas roubam até as nossas forças, né? Por isso que o provérbio diz: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força o quê? É pequena. Por quê? A ansiedade, ela rouba, ela trava, ela paralisa a vida do cristão. O que mais, irmãos? Porque somos fracos, natureza nossa mesma. Nós mesmos podemos causar aflições. Tem mais uma coisinha: o nosso pecado pode causar aflição. É interessante que muitas vezes nós procuramos a resposta para as aflições que passamos, ou em outras pessoas, que pode acontecer também, de outra pessoa te causar aflição. Nós podemos procurar nas circunstâncias, talvez a falta do emprego, talvez a dificuldade que tem encontrado em qualquer setor da sua vida, mas nós deixamos de fora normalmente que as aflições que temos passado podem ser oriundas do nosso próprio pecado. Meus irmãos, sexta-feira a pastora Joelma frisou muito bem, ela falou para a igreja: tome cuidado com o que você está plantando, porque a sua colheita virá. Isso está em Gálatas, né? Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas ações, mas nós temos que tomar muito mais cuidado com as nossas reações. Eu sempre falo que o caráter do crente, ele é muito mais exposto na reação do que na própria ação. Até porque quando o crente age, você não sabe se é de singeleza de coração, se é em verdade. Ele pode estar fazendo um teatro, ele pode estar trabalhando numa hipocrisia, mas a reação mostra quem ele é. Por quê? Ontem, mais uma vez, eu assisti aquele filme Até o Último Homem, e aquele soldado, quando ele estava ali no quartel, vamos dizer assim, se preparando, ele tomou surra, e ele levou um soco na cara, e o agressor dele falou: agora me bate com toda a sua força. E ele não bateu. E nós? Bateríamos ou não? É interessante essas coisas, né? Porque nós pregamos que nós temos que oferecer outra face, mas muitas vezes nós partimos para cima do irmão com todo o ímpeto, com todo o furor, sem nenhuma misericórdia. Correto ou não? Não somos assim? Querendo fazer a justiça, não entendendo e não lembrando que a justiça do homem é trapo de imundícia. A justiça do homem não reflete a glória de Deus. E é interessante que muitas vezes as nossas aflições, elas estão nos cercando, nos rodeando e nos afogando pelos nossos pecados, porque nós não temos observado e vivido a palavra de Deus. Meus irmãos, às vezes você se pergunta: por que aparece tanta gente numa reunião de oração, tão pouca gente? Por que não tem mais gente hoje na escola bíblica? Porque as nossas ações e reações, elas têm repelido muitas pessoas. Nós não temos sido atrativos para que as pessoas busquem o nosso Deus. Não estou falando que é só esse o problema, é parte do problema. Nós estamos aflitos, mas nós não estamos curados. Nós não estamos buscando a cura no local certo. Estou aflitíssimo. Primeira coisa que eu vejo aqui, neste versículo de um precioso salmo, é aquilo que nós não fazemos, a nossa confissão. Meus irmãos,
A oração do crente é mais ou menos assim: Senhor, o Senhor é maravilhoso, Senhor, abençoa meus irmãos, abençoa minha família, abençoa não sei quem, e depois, Senhor, agora tem uma lista aqui de pedido. Não é verdade isso? Senhor, ontem eu dei uma resposta dura para o irmão, pequei contra o Senhor. Senhor, ontem eu vi um necessitado, e o Senhor mexeu no meu coração, que era para estender a mão, mas eu estava tão com pressa, Senhor Deus, eu resolvi não parar, eu continuar com a minha urgência e não com a minha prioridade. Senhor, eu tenho pecado, porque eu tenho deixado de orar por essa igreja, eu tenho deixado de orar por essa nação, eu tenho deixado de clamar para que o Senhor promova um avivamento e pessoas sejam salvas. Nós precisamos confessar ao Senhor. Quando o salmista ele diz aqui: estou aflitíssimo, o coração dele estava amargurado, alguma situação afligia. Nós não entendemos que quando nós estamos aflitos, pode ser até pelo nosso próprio pecado, então nós começamos a botar a culpa nos outros. Nós temos a síndrome de Eva e Adão. Senhor, foi a serpente. Aí vem Adão: Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu. A culpa é do Senhor, não é minha. Então nós queremos botar a culpa, em vez de nós nos debruçarmos no trono do Altíssimo. Eu gosto muito do Salmo 51, porque quando Davi, ele quer ser tratado ali, ele fala: pequei contra ti somente. Quando José dá a resposta à mulher de Potifar, ele fala: pecaria eu contra o meu Deus? Nós precisamos assumir as nossas culpas e os nossos erros. Nós precisamos entender de quão falhos nós somos. Meus irmãos, estou aflitíssimo. Ele coloca aí algo muito grande acontecendo na vida dele. E ele vai ao Senhor em oração. Meus irmãos, por que nós oramos tão pouco? Primeiro, porque nós não cremos que Deus responde. Segundo, porque nós não cremos na palavra dele. Aí eu creio, não crê. Nem eu, nem você. Porque senão, a tempo de oração nosso não seria essa miséria. Nem aqui, nem na casa. E onde trabalho. Um coreano, ele ora em média de 3 a 4 horas por dia. Não é um pastor coreano, é um coreano, membro de uma igreja da Coreia. O brasileiro quer visitar a Coreia para aprender a orar. Uma vez eu recebi um convite: vamos na Coreia para aprender a orar. Eu falei: oh, meu filho, só você ler a Bíblia, não é criar vergonha nessa cara. A gente precisa, não vamos gastar essa dinheirama toda não, hein? Está pensando, não, na Coreia ia passar vergonha. E nós era 10 minutos, aqueles coreanos tudo agachados lá, ajoelhados lá, e nós vamos fazer o quê? Contar carneirinho? Nós precisamos ter o hábito. Nós queremos o poder de Deus, mas não queremos depender de Deus. Nós queremos ver a glória do Senhor, mas não queremos desejar a glória do Senhor em oração. Nós ficamos meia hora no Facebook, mas não ficamos 5 minutos de joelho. Meus irmãos, eu faz mais de 3 anos falei: nunca mais assisto um jogo de futebol. Não é doutrina para ninguém, não é regra para a igreja, não, nada disso, é coisa pessoal minha. Eu perdi 1h30 do meu pouco tempo que eu tenho aqui na terra dos viventes para ver uns homens tatuados, que o máximo que eles podem falar é daquele negócio que ele põe no ouvido, que compra caro, para ouvir um pagode, e acompanhar aquele povo. Aí eu quero ser Paulo, mas vou ficar na televisão 1h30 vendo jogo de bola. Aí o teu time ganha, você fica alegre 15 minutos, né? Aí o teu time perde, você fica uma semana triste. Olha que negócio ruim que é esse. Agora aqui nessa palavra é vida.
Estou aflitíssimo, Senhor Deus. Eu quero buscar o Senhor, como eu aprendi hoje no começo do Salmo 119. Eu quero entender a revelação que o Senhor tem para a minha vida, a direção que o Senhor tem para a minha vida, por isso eu quero mergulhar nas palavras. Irmãos, nós estamos equivocados, nós estamos errados. Olha, nós vivemos uma crise no nosso país e a pior delas é a moral, afastamento de Deus. Teve um acidente de trabalho quando eu plantava batatas, e houve uma briga entre o turmeiro e o carregador, que a gente chama de chapa. O carregador foi lá embaixo, pegou um facão e deu 3 facãozadas na cabeça do turmeiro. Quando eu cheguei aqui, estava aberto, que eles mandaram me chamar. Eu peguei ele, pus no carro, levei no hospital de Visa Nova. Eu cheguei no hospital de Visa Nova, tinha um balcão, eu fui me dirigir, mas tinha uma caixa cheia de preservativo. Olha como é que nosso país está. Nós não podemos entrar com uma Bíblia ali, mas tem uma caixa de preservativo dizendo, olha, não importa que tipo de sexo você faça, mas use o preservativo. Pode ser homem com homem, pode ser mulher com mulher, pode ser entre homens e mulheres que não são casados, pode ser entre homens e mulheres que não são maridos e mulher, mas o que importa é se você usar o preservativo. Essa é a situação do nosso país, e isso deveria nos causar aflição, e nós deveríamos estar no pé do altar do Senhor, dizendo, Senhor, eu estou aflito, porque o meu país está indo à bancarrota na moralidade, ou já está lá. A aflição nossa é porque nós não temos como é que chama, o iPhone 7, 8, 9, não sei. Aí de repente você fala, mas o senhor pode ter, mas eu não tenho. Eu posso mesmo ter vários, mas não tenho. Porque eu não preciso disso. Eu queria que você entendesse que você precisa estar no altar do Senhor. Você precisa estar buscando ao Senhor e confessando ao Senhor. O Senhor vai entender o seu gemido. A palavra de Deus, se não me engano, no Salmo 56, diz que Ele colhe as suas lágrimas e guarda num odre. Mas até para chorar, nós temos que chorar segundo a palavra de Deus. Segundo, uma súplica, vivifica-me. Quando a aflição é muito grande, parece que seca a gente, não é verdade ou não? Jô, você passou por uma fase, 1 ano e meio atrás, parece que ia secar, né, a tua vida. Se não for Cristo, você não suportaria. Suportaria? Foi muito dura para você, não foi? Mas Deus te deu o livramento. Hoje a tua situação é melhor. Pela glória do Senhor. Que Deus te abençoe e continue. Mas não tem hora que a gente quer desistir? Não tem hora que a gente fala, eu não estou suportando mais? Não tem hora que você fala assim, não vai dar. Por que muitas pessoas tiram a própria vida? Porque querem se ver livres da dor. Que é também um egoísmo grande, né? O suicídio. Eu vou me matar porque eu não tenho o marido que eu quero. Eu vou me matar porque eu não tenho, a esposa me abandonou. Eu vou me matar porque eu não tenho a casa que eu queria. Eu vou me matar porque eu não tenho o emprego que eu perdi. Eu queria esse emprego. Eu vou me matar porque tantas coisas podem ser a cobiça do nosso coração. Mas é interessante. Vivifica-me, me dá vida, me faça reviver. Meus irmãos, a maioria dos cristãos, ou que se denominam cristãos, ou evangélicos, ou crentes, do jeito que você quer falar, estão secos. Estão secos. Não há vida neles. De 2 conversas que ele fala, 3 é reclamação. Murmuração. E uma coisa que Deus não gosta é a murmuração. A pior delas é eu fazer contenda, mas Deus não gosta da murmuração. Agora, será que você tem motivo para murmurar hoje ou para louvar o Senhor? Então é o seguinte, se Deus te tirar tudo hoje, tudo que você tem, ainda matar todos os seus filhos,
Você tem motivo para reclamar, murmurar ou para louvar o Senhor? Viste o meu servo Jó? Temente a Deus. Não, Jó é assim porque o Senhor cercou ele com todos os bens. Foi tirado tudo num dia só de Jó, inclusive os 10 filhos. Jó rasgou as suas vestes, deitou no pó e clamou: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Vivifica-me, Senhor, porque eu quero ter o coração igual ao de Jó. Muda a minha história, Senhor Deus, porque eu sou um tremendo murmurador, Senhor Deus. Eu estou descontente com a minha vida, eu estou descontente com a minha família, eu estou descontente com os irmãos em Cristo, eu estou descontente com a igreja que eu frequento, eu estou descontente com a cidade que eu moro, eu estou descontente com a casa que eu estou descontente com a escola que os meus filhos estudam, eu estou descontente. Você devia fazer oração: Deus, me leva porque eu não presto para nada. Me queima no fogo que é o melhor que o Senhor pode fazer. Não, a nossa oração devia ser: vivifica-me, Senhor Deus, porque há angústia no meu coração, estou aflito, mas eu sei que no Senhor eu posso voltar a viver. Meus irmãos, a esperança está em Cristo. Se você olhar para as coisas que te trazem aflição, você vai mergulhar nelas. Mas se você for ao Senhor e falar: Senhor, muda a minha vida. Ele não está falando muda a situação que me traz aflição, não foi esse o pedido dele. Senhor, melhora a casa que eu moro, porque aí a minha vida vai melhorar. Senhor, melhora os irmãos que eu congrego, porque aí a minha vida vai melhorar. Senhor, melhora a cidade que eu moro, porque não foi essa a oração dele. Vivifica-me, há um problema no meu coração. Eu estou ressecado, a minha alma está murcha. Nós, como igreja do Senhor, nós temos muito para orar. Muito para orar. O dia que essa igreja for de oração, nós vamos orar durante meia hora em cada culto. Mas hoje essa igreja não é de oração. Se você pede para orar 10 minutos, grande parte fica sentado, principalmente adolescente e jovem. E o pior, conversando. O pior, conversando. Aí você vê uma pessoa que está debilitada, ela com esforço se ajoelha e clama. Uma pessoa talvez que está com a idade mais avançada, ela se ajoelha e clama. Mas você olha para as belezuras dos jovens adolescentes, na maioria das vezes estão conversando, e os pais se presentes no tempo a ver navios. Súplica. Nós precisamos suplicar ao Senhor. Interessante que eu gosto muito daquele texto. Abre aí para mim Filipenses 4, 7, né? Vamos ver se... Não, é 6. 6 e 7? Sei lá. 6 e 7. Pode? A Jô quer ler aqui, irmão. 6 e 7, Jô. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E Para aí, Jô, espera, dá um pause aí. Ó, pause. Congela aí. Então não estejais ansiosos. Não estejais aflitos. Eu vou resolver. Tem uma questão, eu vou resolver. Eu vou lá discutir com o irmão, eu vou lá discutir com o patrão, eu vou lá discutir com não sei o quê, eu vou discutir com o prefeito, vou discutir com todo mundo. Não, está falando isso? Ali tinha 2 mulheres briguentas, o que falou? Apresente no altar do Senhor as suas súplicas. Por que, Jô? E a paz que... Não, lê de novo lá. E pela oração, pela súplica, com ações de graça. Aí. Então, oração, súplica, gemido da alma. Mas e ações que revelam graça ao nosso Deus? Enquanto não me vem a resposta, a minha vida deve ter atitudes que mostram a graça do Senhor em mim, a alegria que eu tenho nele. De repente você se depara com os crentes
que entra naquela porta, você olha para ele e fala, misericórdia, você faz até um meio benzimento. Mas está tudo ruim. Parece que ele está dizendo assim com a expressão dele, o Deus que eu sirvo, ó. É isso que ele está passando para a gente. Eu sei que tem dia que a gente está mais tenso, não estou falando disso não. Mas tem pessoa que tem esse hábito. Extremamente amargurado. Por quê? Porque não está fazendo isso. Lançando no altar do Senhor a sua ansiedade através da oração, da súplica e com atitudes que mostram graça. Ações de graça. Primeiro, eu falo com a alegria do meu Deus. Segundo, eu convivo com as pessoas com respeito e alegria, porque eu sirvo esse Deus em todo o tempo na minha vida. Nós precisamos mudar a nossa postura. Nós queremos as coisas boas de Deus, mas nós não queremos caminhar de acordo com o que Deus mostra para nós e nos direciona através da sua palavra. Meu irmão, se você for numa escola bíblica, vai ter uma briga. Você é pré-milenista, você é amilenista, você é pós-milenista, você é arminiano, você é corintiano ou é calvinista, você é wesleyano. Eles ficam brigando com essas coisas que não vão interferir na salvação de ninguém. Mas nós precisamos pegar a palavra de Deus, mostrar que nós só somos salvos mediante o sacrifício perfeito de Jesus, que não vem de nós. A salvação é de Deus para nós e não de nós para Deus. E nós precisamos viver como salvos no Senhor Jesus. E nós precisamos entender que nós precisamos buscar aqui as coisas que vão ser práticas na nossa vida. Como devemos agir como cristãos. E é interessante que continue, Jô, número 7. Olha que maravilha o que Deus pode fazer. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu preciso de um renovo, correto ou não? Eu estou aflitíssimo. Eu preciso de um renovo. Eu preciso de uma restauração. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Então onde eu vou? Eu vou ao altar do Senhor. O altar não é físico, tá? Mas nós vamos no Senhor. E Ele vai dizer para nós, no versículo 7, que o quê? A paz de Deus, que não dá para ser compreendida pelo coração humano, que ela é imensurável ao coração humano, que não é entendida pela razão humana, vai encher o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, a nossa paz está em Cristo Jesus. Por que que os nossos irmãos, quando ali perseguidos por Nero, eles iam para a arena, morrer comido por leões, com seus bebês de colo, louvando e cantando hinos ao Senhor? Por quê? Porque a paz que eles tinham vinha do próprio Deus. E as circunstâncias da vida dele aqui nessa terra não interessavam, a não ser para fazer a vontade de Deus. Então agora, se eles tivessem que morrer, eles iriam morrer cantando e louvando. E isso deixou Nero extremamente encabulado, porque a alegria deles estava no Senhor. Então, olha, daqui a momentos eu estarei com o Senhor por toda a eternidade. Essa certeza, essa alegria, esse amor por Deus fazia com que eles cantassem. Homens eram colocados em mastros, amarrados, eram cobertos de piche e eram ateado fogo para que eles iluminassem o jardim de Nero. E estes homens ali morrendo cantavam louvores ao Senhor. E teve que ser barrado esse tipo de execução, porque quando morria um, nascia 50 cristãos através daquele testemunho. E hoje o testemunho dos crentes, está tudo ruim, não estou aguentando, não aguento. Tudo melancólico, tudo triste, tudo aborrecido, tudo descontente com o que tem, aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Deus permitiu que nós tivéssemos, nós estamos totalmente descontentes. Nós não entramos aqui para adorar o Senhor, nós entramos aqui para murmurar contra o nosso Deus, e nós saímos lá fora para continuar murmurando contra o nosso Deus. Esse é o grande problema.
Este é o grande problema, vivifica-me. Agora esse interessante, estou aflitíssimo, vivifica-me. Agora, eu preciso de quem? Prosseguindo no versículo 107. Eu preciso de um consolador. É tão gostoso quando você tem um ombro amigo, é verdade ou não é? Que você pode abrir o seu coração. É gostoso, não é? Ter uma amizade verdadeira. Que quando você tem uma dúvida, uma angústia, você fala, eu quero chorar hoje, vem cá. Aí você deita no ombro daquela pessoa e chora. É bom, não é? É maravilhoso isso? É de Deus. Mas agora nós estamos direto no próprio Deus. Quão maravilhoso é. Quão maravilhoso, nós temos um amigo. Porque agora ele já não chama de servo, mas chama de amigo. Nós fomos agora adotados. Se nós fôssemos lá, vamos ler o primeiro versículo de 1 João 3, vamos ver, eu acho que é isso mesmo, vamos abrir lá. 1 João capítulo 3, olha qual que deveria ser a nossa alegria. 1 João 3, se eu errar vocês me perdoem, mas eu acho que eu não errei. Quem quer ler para nós aí? 3:1, se não for, nós lê o 2 também, vamos lá. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Parou aí, tá bom aí. Meus irmãos, nós estamos buscando tanta coisa aqui nesse mundo. Estamos buscando tanta coisa. Mas olha que maravilhoso é, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso é tudo que nós precisamos, é ser chamado pelo próprio Deus de filhos de Deus. A nossa alegria deveria estar aqui, nesse versículo, 1 João 1:3, mas a nossa alegria está nas coisas deste século. Eu quero ser aceito pelo povo, eu quero possuir as coisas que eu sonhei, eu quero ter a carreira que eu projetei, eu não tenho, por isso eu sou frustrado. Não. Se a sua mente e o seu coração estiver em Cristo, a grande alegria que você vai ter é de ser chamado filho de Deus. Servo do Deus Altíssimo, escravo do Deus Altíssimo, deveria ser tudo o que você deseja, deveria ser tudo o que eu desejo. Por isso os nossos corações não estão satisfeitos, porque nós não temos buscado no Senhor, nós temos buscado nas circunstâncias. Então as circunstâncias sempre nos decepcionam, as pessoas sempre nos decepcionam. Meu irmão, se você esperar em mim, você vai ser decepcionado. Irmão, quantas vezes eu erro com você? Quantas vezes? Aliás, quando você fala mal de mim, eu até não ligo tanto, porque eu acho que você acerta num tanto de coisa. Mas quando você vive, eu vejo que você não é parecido com Deus, e essa é a minha tristeza. Falar mal de mim, você acertou num tanto de coisa, mas a tua vida não mostra que você ama Deus, aí é o pior da situação. Eu queria que você prestasse muita atenção. Ele é poderoso para transformar a nossa situação. É o Salmo 84 que fala que ele fará do deserto manancial, aquele que caminha no vale de Baca. 84:6, será que é isso? Mas é interessante que para o crente verdadeiro, até mesmo quando ele está no deserto, no pior da sua vida, Deus transforma aquela situação que ele está vivendo, às vezes não remove aquela situação, mas aquela situação é transformada num manancial, porque dali ele extrai as suas melhores lições, e ali ele se apega mais com Deus, e ali ele triunfa em Cristo Jesus. 84:6, 86:4, não lembro. Mas o que importa é que nós precisamos ir à pessoa certa. Se nós temos que ir ao Senhor, que é o nosso Consolador, então nós temos que ir em oração. Você achou? Lindal, você está crente hoje, hein? 84:6 está assim: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Glória a Deus. Não é onde você passa, é com quem você passa. Eu tenho um irmão em Cristo que ele chega para mim todo dia e fala, eu falo, como é que você está? Ele fala, olha, perto dos problemas que você está enfrentando, eu estou numa paz serena.
Ele fala todo dia isso para mim. Olha, eu sei que você está passando, não dou conta não. Eu falo, não, dá conta sim, Deus não permite que a gente passe por coisas que a gente não dê conta. Mas é interessante, Ele é poderoso para transformar os nossos desertos secos em mananciais. Meus irmãos, se a nossa esperança estiver em Cristo, nós não seremos decepcionados. Se a sua esperança estiver em Igreja Batista do Quente, você fala, eu sou batistão, você está numa fria. Se a tua igreja estiver no pastor da igreja, você está numa fria, mas se a sua esperança estiver em Cristo, você vai ser completado pelo Senhor. Digo-vos isso para que tenhais paz em mim, disse Jesus. O povo só lembra da segunda parte. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu lembrei o mundo, eu venci o mundo. Mas não lembra do principal. Digo-vos isso para que tenhais paz em mim. Meus irmãos, eu posso afirmar com você, tudo que você conquistar aqui não vai ter valor. Eu cheguei a essa conclusão. Demorou, mas eu cheguei. Isso não te traz refrigério nenhum. Você conquista hoje, amanhã você está insatisfeito. Mas quando você tem a paz em Cristo, quando você descansa em Cristo, quando você espera em Cristo, quando você vai a Cristo, e quando você vive a vida de Cristo, você vence os obstáculos. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. O quanto você tem valorizado a oração. Você terá problemas familiares, você terá problema no seu trabalho, você terá problema dentro da igreja, você terá problema em qualquer lugar. Mas o que importa é como está a sua dependência de Deus. O quanto você depende do Senhor. Qual é o seu tempo de oração? Qual é a qualidade do seu tempo de oração? Uma vez um pastor falou para mim, olha para você ver, que nível que chega o negócio. Ele falou para mim, meu filho é tão bom para dar aula, que ele vai no banheiro antes de ir para a igreja, lê a lição e dá uma lição perfeita. Quer dizer que ele prepara a lição no vaso. Olha para vocês verem. Eu estava lembrando disso hoje cedo. Ele vai lá, dá uma aliviada no ventre e recebe. Tira uma coisa e coloca outra. Vocês acreditam nisso? Não é com a noite sem dormir pela oração, não é pelo zelo em buscar do Senhor, a verdade do Senhor, não a verdade de homens, mas dá uma lidinha e dá uma ótima oratória. Meu irmão, se você puser um deputado para pregar aqui para nós, ele faz nós tudo chorar. Se ele fizer um apelo para aceitar Jesus, nós aceita Jesus 3 vezes na noite, porque eles têm a oratória. Mas eu quero saber se tem a unção que desce dos céus. Se tem a vida de Cristo, a marca de Cristo. Segundo a tua palavra, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Deus opera maravilhas em nossa vida, segundo a sua palavra. Meu irmão, ontem eu fui visitar minha mãe, ela está muito debilitada, então ela não está, a gente está evitando até nós de irmos lá. Então a gente tem que pôr aquele sapatinho de pano, né? Tem que passar álcool até no cotovelo. Mas eu estava comentando aqui com o grupo de música cedo, e com a irmã Jo, né? A irmã Rosilda. Ela tinha um tumor aqui de quase 3 centímetros, bem vermelho, parecendo um furúnculo. Sumiu. Ele tem uma verruguinha agora, branquinha. Deus, vocês viram o testemunho que eu mandei para vocês, nós passamos até aqui. Eu não vi ela falar contra Deus, eu não vi ela reclamar da doença dela. Ontem eu fui orar com ela, ela falou, olha, eu quero que você ore, mas eu quero orar agradecendo a Deus. Eu falei, amém, irmã Leona. Eu falei, irmã Leona, a senhora quer que eu vou embora agora, que a senhora quer que eu faça oração e vou embora? Brinquei com ela. Mas eu falei, olha mãe, eu sei que a senhora não quer pedir nada para Deus, mas olha aqui, essa feridinha da sua cabeça sumiu. Meu irmão, se Deus levar a minha mãe, Ele é Deus.
E nós temos que adorá-lo. Se Deus curar, Ele é Deus e serve para testemunho para aqueles que não creem. Então nós precisamos ter uma convicção. O que importa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos chama a quê? Ao arrependimento. Pois não, irmã? Inclusive, o dia que foi passado o testemunho da irmã Leone no telão, né? Das pessoas que ficam na casa de apoio, ela ouviu e depois ela passou uma mensagem para a irmã Tânia, depois eu acho que eu até passei para o senhor, e ele relatou que ele estava aflito com a situação do irmão que estava na UTI, mas quando ele ouviu o testemunho da irmã Leone e o salmo que ela falou que isso tem sido sustento e alimento para a vida dele. E hoje ele já voltou para a terra dele, né? Que ele tem sido sustentado pelo testemunho da irmã Leone. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmã? Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos chama ao arrependimento. Vá de Jequitinhonha, maravilha. Irmãos, a palavra do Senhor, ela quer produzir coisas boas para nós. Ela nos protege, nós aprendemos isso no grupo dessa semana, não foi? Ela nos protege. Quando nós temos uma placa de trânsito falando a velocidade é até 100, é para quê? Para nos proteger, além de pôr ordem, mas para nos proteger. Porque se nós pegarmos uma curva daquele trecho a mais de 100, podemos não dar conta de fazer. Se nós pegarmos algum trecho e frearmos, não vai dar tempo de frear, a ponto de desviarmos do obstáculo. A palavra do Senhor é a mesma coisa, ela nos protege, ela nos direciona, ela nos encaminha pela verdade, ela nos instrui na própria verdade. Eu queria que você entendesse isso. Quando você estiver passando por aflições, não fique mal, vá ao Senhor e veja se essa provação não é para que você também cresça, né, no caminho do Senhor. Tem um versículo aqui, algum irmão pode achar depois, está perto aqui, que diz sobre passar por aflições, no Salmo 119. Se eu não tivesse passado por aflições, eu não tinha me apegado à sua palavra. Ele está por perto, aqui para trás desse aqui, eu não lembro aonde está. O irmão, depois se achar, a gente pode ler, pode pedir o microfone e ler, tá bom? E não vai ganhar um pirulito, não vai ganhar um picolé, nada, nem o Florivan vai dar aquele sorvetão não, né, Florivan? Hoje não tem promoção não. Mas seria muito interessante você ver que muitas vezes a aflição vem para te levar mais perto da palavra de Deus, para se submeter à palavra do Senhor. Ô Sandra, aquele Google aí, ó, não fosse ter passado por aflições, busca aí para nós. Eu queria que você entendesse isso, meu irmão. Para de ser melancólico, para de ficar com cara ruim, para de ficar com tristeza no coração. Deus vai usar desse momento de dor que você passa e vai te levar a uma experiência única com Ele. Se você fizer como o salmista aqui, esperar nele, confessar a tua situação, suplicar, Ele te traz vida, Ele te regenera, Ele te coloca de novo. Tem vezes que a gente está mal, mas Deus vai permitir que a gente fique bem com Ele, e ficando bem com Ele, o resto não interessa. Quando nós estamos em Cristo Jesus, tudo fica em segundo plano. Meus irmãos, quando Deus nos consola, através da sua palavra, é para que nós sejamos também instrumento de consolação na vida dos outros. Eu recebo telefonemas, irmãos, às vezes pessoas de fora, estou passando por isso, me ajuda. As pessoas estão com problema. Então nós vamos servir de instrumento de consolação. Nós vamos servir de bênção na vida dessas pessoas. Pela palavra de Deus, a nossa alma se enche de gozo e o nosso coração é vivificado em Cristo. Nós não achamos ainda, ninguém se prontificou, não. Teria eu passado por aflições? Vamos lá. 68. 88? 68. 68. Vamos 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Antes de ser afligido, andava errado. E tem um que fala assim: foi-me bom passar por aflições. Amém. Esse versículo 67, maravilhoso. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora aguardo a tua palavra. Mas tem mais uma aí, tá bom?
71, vamos lá. Agora vai completar o que o irmão Manel leu ali. Foi-me bom ter passado por aflições, para que aprendesse os teus decretos. Vocês viram que maravilha? Você já viu aquele negócio? Eu não aceito a enfermidade. Tem oração que é assim, eu não aceito a enfermidade. Oh, mas o que vai adiantar você aceitar ou não aceitar? Tem um Deus soberano que governa sobre toda coisa. O negócio é Ele aceitar ou não aceitar, não é você. Aliás, você está provocando o nosso Deus, né? E o outro, eu determino a cura. O que você determina? Você não... Quem que eu sei para determinar alguma coisa? Isso aí é querer competir com a soberania de Deus? Jó orou, não aceita a enfermidade? Ou Jó falou, falas como uma doida, recebi do Senhor o bem, não receberia porventura o mal, louvado seja o nome do Senhor? Então nós precisamos nos adequar à palavra, não é que a palavra seja adequada ao nosso comportamento. Pela palavra Deus enche a nossa alma. Meu irmão, só Deus para preencher o seu coração com a alegria dos céus. Amém? Irmãos, quando nós falarmos de oração, eu queria deixar um último versículo aqui, só para a gente entender como é que deve ser a oração com fé. A oração com fé, ela passa por... Não precisa abrir, só presta atenção. Mateus 6:10. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se a nossa oração, ela é permeada da fé genuína em Cristo Jesus, ela sempre passa. Eu posso até pedir alguma coisa para o Senhor. Senhor, eu queria fazer isso, mas a minha vontade talvez esteja fora da tua vontade. Então, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Certo ou não? Essa é a oração da fé, realmente. A fé genuína em Cristo Jesus. A dependência total e exclusiva de Cristo Jesus. Amém?